isso aí, agora, como você ouviu na vinheta, nós agora vamos ter uma entrevista de estúdio para falar principalmente sobre relacionamento abusivo, né? A gente tem ouvido falar muito em rede nacional em razão do reality show do Big Brother Brasil que está acontecendo. Chama a atenção para algumas temáticas, alguns temas que acontecem na sociedade como um todo, um reflexo daquilo que acontece na sociedade, e desta vez o assunto é relacionamento abusivo, e sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o psicólogo Wagner Costa. Bom dia, Wagner, tudo bem? Bom dia, Beatriz. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Assembleia. Wagner, a gente hoje tem essa preocupação, a gente sempre tem falado, inclusive, como resultado, né, daquilo que começa com uma brincadeira, com uma troca de ciúmes ali, acaba que se tornando um relacionamento muito complicado, por fim, acaba inclusive em violência doméstica, em alguns casos extremos como feminicídio, mas tudo isso tem um início, né? E eu queria que a gente começasse explicando também o que é esse relacionamento abusivo ali, quais são as primeiras características, como identificar, explica pra gente. Beatriz, esse é um assunto que ele é muito subjetivo, mas nós podemos dizer que um relacionamento abusivo, ele começa com a falta de respeito. A partir do momento que eu não respeito a outra pessoa e que eu vou ignorando as opiniões dela e vou me impondo, isso já caracteriza um abuso. E num relacionamento, o que acontece é que o parceiro que está sendo abusado, ou a parceira, essa pessoa, ela fica sempre sentindo culpa e querendo fazer alguma coisa para que o relacionamento dê certo. Então o abuso, ele vem exatamente desse exagero e dessa falta de respeito. E aí, nesse momento, a pessoa também começa a sentir ali, ter alguns sentimentos negativos, talvez. E aí eu queria que a gente pontuasse também como uma pessoa que está sendo, digamos, vítima, né? Está ali sendo abusada, de fato, nesse relacionamento tóxico, ela se sente? Quais as características, assim, uma pessoa fica com baixa autoestima? O que mais pode ser evidenciado? Olha, o que mais caracteriza o relacionamento abusivo é o abusado não reconhecer que está no relacionamento abusivo. Geralmente a pessoa que está sofrendo dentro de um relacionamento abusivo, ela acha que a culpa é dela. Por quê? Porque o abusador vai sempre convencendo a sua vítima de que ele é uma pessoa legal e que o comportamento inadequado dele é culpa da vítima. E a vítima vai se sentindo culpada por isso. Isso geralmente tem origem na falta de amor próprio, que tem tudo a ver com a baixa autoestima. Então, quem tem uma baixa autoestima, quem não se valoriza, quem não se coloca como prioridade, vai sempre buscar no relacionamento agradar o outro. E aqui, Beatriz, tem uma coisa importante: todo relacionamento tem conflito. Sempre que nós convivemos com alguém, existirão conflitos, divergências de opiniões. E o que é mais importante para um relacionamento ser saudável é o respeito e o diálogo. Então, na verdade, conflitos não caracterizam relacionamentos abusivos, né? Até porque é importante, eu acho, Wagner, alinhar os pensamentos, né? Construir aí suas ideias, mas isso sempre com muito respeito. Sim, porque na maioria das vezes, quando nós começamos a conviver com qualquer pessoa, nós vamos mostrar o nosso melhor lado. Isso é uma coisa muito comum do ser humano, porque ele quer conquistar outra pessoa. Mas quando nós começamos a conviver, nós começamos a descobrir as particularidades de cada um. E essas particularidades vão gerar conflito. Então são aqueles conflitos da toalha em cima do sofá, da toalha em cima da cama, o sapato no meio da sala, a pessoa que não leva o lixo para fora de casa, que não lava seu copo, que não enche a garrafa. Todos esses pequenos conflitos, eles precisam ser trabalhados, mas eu não posso estar culpando o outro e explorando o outro. Esse é o detalhe importante.
E nessa situação toda, Wagner, para além daquilo que é do dia a dia, né, desses conflitos, digamos que domésticos mesmo do dia a dia, pensamentos diferentes, mas que precisa haver respeito, mas quando o relacionamento de fato é um relacionamento tóxico, né, como a gente conhece por esse nome, um relacionamento abusivo também, quais os prejuízos emocionais que esse relacionamento pode trazer, inclusive a longo prazo, para mim, para pessoa que está ouvindo, para qualquer pessoa que venha a se relacionar dessa forma negativa? Olha, a longo prazo o que a gente percebe é que a pessoa que é a vítima do relacionamento abusivo, ela para de se priorizar. Então, geralmente, ela termina se colocando em segundo plano e vivendo em função do outro. Quem está no relacionamento abusivo, geralmente o abusador, sendo homem ou mulher, ele é alguém que demonstra muito amor, que é apaixonado, mas o mínimo comportamento que lhe desagrada, ele começa a agredir e falar coisas que desvalorizam a outra pessoa. E isso a longo prazo vai destruindo a nossa autoimagem, a percepção da gente mesmo. E é isso que é importante as pessoas que nos ouvem pensarem, sabe? Se você está num relacionamento onde você, em momento algum, é prioridade, tem alguma coisa errada. Porque eu posso ceder em função do outro, para agradar o outro, mas desde que de vez em quando o outro também ceda. Então, um relacionamento, em um momento eu vou ceder e no outro momento o outro vai ceder. Se eu sempre estou cedendo, tem alguma coisa errada nessa relação. É uma via de mão dupla, né? Eu dou e recebo, para que os dois fiquem felizes, né? Eu vi até uma pesquisa falando que quando a gente ama alguém, a gente busca sempre fazer o melhor por aquela pessoa, e como aquela outra pessoa também, a expectativa é que ela nos ame de volta, ela também sempre vai tentar fazer o melhor para mim, né? Então, a todo momento um está fazendo o melhor para o outro, pensando Sim. no outro e assim fazendo a coisa crescer de forma saudável, certo, Wagner? Certo, porque assim, quando eu gosto de alguém, eu quero o melhor para aquela pessoa. Então, de alguma forma, eu vou cobrar mais dela, eu vou ser mais chato com ela, no sentido de que só eu cobro. É aquilo que nós fazemos com os nossos filhos. Então, eu cobro muito, mas eu também tenho que perceber que a minha cobrança não pode se tornar agressiva e não pode ser uma cobrança que desvaloriza o outro e que faz com que ele se sinta incompetente. Eu vou dar um exemplo que não tem a ver com relacionamento amoroso, mas geralmente pai e filho, às vezes nós, quando estamos no papel de pai, de mãe, nós somos abusivos com os nossos filhos, porque nós queremos cobrar, mas às vezes eu falo coisas que vão afetar diretamente a autoimagem do outro. Então, quando eu chamo o outro de burro, de incapaz, entende? Eu não posso corrigir meu filho dizendo que ele é incompetente, que ele é burro, que ele é incapaz. Isso é abuso, entendeu? É uma forma diferente. Eu posso chegar para você e dizer: Beatriz, você está fazendo uma coisa errada, o correto é assim, vamos conversar sobre isso. É diferente de eu chegar agredindo a sua identidade. Toda vez que eu te chamo de você é uma pessoa atrasada, você é uma pessoa irresponsável, eu estou te agredindo. Mas se eu chego com você e digo: Beatriz, você chegou fora do horário, o que aconteceu? O que nós podemos fazer para que isso não aconteça de novo? Entende a diferença dessa relação? Wagner, isso acontece com muita frequência, inclusive dentro de casa mesmo, na família. Você dando esse exemplo, né? Acho que muitas famílias até se identificam, e acho que vale essa reflexão também. A partir do momento que você se identifica com essas características, né? De cobrança mesmo, de acusar, né? O seu filho aí, porque eu acredito que esse relacionamento abusivo, ele realmente está presente na nossa sociedade, além de relacionamentos amorosos, mas em várias situações, né? Na amizade, em casamentos, na família, entre criação de filhos, no trabalho também. Há vários momentos onde a pessoa pode acabar sendo abusiva com o outro. Sim, e às vezes nós vamos tornando esse abuso comum. Então, muitas vezes, porque eu vivo relacionamentos abusivos dentro da minha casa, com os meus familiares,
eu transfiro esse tipo de relacionamento para o meu ambiente de trabalho e para os meus relacionamentos. Então eu não vou acabar com os relacionamentos abusivos simplesmente pegando os exemplos de Big Brother. Isso daí é que está sendo mostrado na televisão, mas no dia a dia tem milhares de situações onde as pessoas destratam as outras, onde as pessoas desvalorizam as outras, onde as pessoas agridem a identidade do outro. Nós temos que tratar o outro com uma certa compaixão. Tem uma frase que eu digo e eu repito muito: nós devemos ver no outro como se fosse eu. Então o que eu quero dizer? Eu tenho que tratar meu filho com o mesmo carinho que eu gostaria de ser tratado. Isso já é um conhecimento que está na Bíblia, está nas grandes religiões, está nas grandes filosofias. O respeito ao outro é a ética, porque quando eu estou sozinho, eu posso fazer o que eu quiser, mas quando tem alguém junto comigo, eu tenho que ter respeito ao direito do outro para que ele também tenha respeito comigo. Isso é uma construção. E eu digo assim, Bia, às vezes a gente só se espanta quando a televisão mostra, mas os abusos estão aí embaixo dos panos, estão aí disfarçados de amor, disfarçado de ciúme, disfarçado de cuidado. Muitas vezes eu estou abusando de alguém e justifico aquele abuso como se eu tivesse preocupado com você. Eu posso me preocupar com você, mas eu tenho que te respeitar acima de tudo. Wagner, esse assunto é realmente assim, tem muitas fases, né? Tem muita subjetividade, como você falou, porque cada situação se demonstra de uma forma, cada situação aí acaba que agredindo, né? A gente sempre fala aqui em conversas, o Wagner é um parceiro da gente, um amigo aí que está sempre conversando com a gente aqui sobre os diversos temas que repercutem aí na saúde mental, na qualidade de vida, nas nossas emoções, naquilo que a gente vive, e a gente percebe que isso é muito frequente no dia a dia, né? Eu já presenciei, percebi várias situações desta forma, acredito que já passei também por algumas situações assim, e realmente é uma desconstrução, como a gente sempre fala, né? A gente vai evoluindo como sociedade, aprendendo, observando, né, comportamentos que, digamos que algum certo período da história foram considerados normais, comportamentos corretos ali, inclusive quando a gente fala do machismo também, onde os homens em certa época só eles podiam decidir pela família, só eles podiam liderar, só eles mandavam em suas mulheres, decidiam o que elas faziam, mas isso passou, né? Não existe mais isso, só que até hoje esse comportamento ele tem uma raiz ainda, né? Ainda sim, tem uma transformação, sim. E os homens muitas vezes acreditam nisso, mas isso acaba aqui repercutindo em mulheres também, né? As mulheres aprendem e acabam reproduzindo esse comportamento também nos seus relacionamentos, com os filhos, com a família, em muitas situações. Então realmente sim, é mudar de mente, né, Wagner? Isso, como você falou, é uma desconstrução, porque muitas vezes nós não percebemos o abuso. Nós vamos normalizando e dando espaço para certos abusos. Então, às vezes, é aquela gracinha, é aquela pessoa que fica fazendo pouco das coisas que você faz, é aquela pessoa que fica dizendo para você que te ama, mas não te respeita, é aquela pessoa que está te ridicularizando, entende? É aquela pessoa que cobra que você não seja amigo de fulano ou fulano, porque eu não gosto do outro, então você também não pode conversar com o outro. Eu diria, Bia, que é muito importante para a gente trabalhar os relacionamentos e melhorarmos os nossos relacionamentos é o diálogo. Então eu tenho que chegar com o outro e perguntar, sabe, o que eu estou fazendo que você está se sentindo mal? O que eu estou fazendo que deixa você desconcertado, que deixa você triste? E ao mesmo tempo eu tenho que ter a coragem de chegar para outra pessoa e dizer, olha, quando você falou desse jeito, eu me senti mal, eu não me senti bem, vamos conversar sobre isso. O diálogo sempre será a melhor saída para nós melhorarmos os nossos relacionamentos.
pessoa que se perceber também abusiva, a pessoa que se perceber, nossa, eu estou realmente sendo uma pessoa tóxica, né? Estou sendo uma pessoa negativa, estou sendo uma pessoa que persegue, que cobra muito, uma pessoa que realmente tem compactuado com umas situações assim que se sentiria vergonha se visse de fora, né? Como é que ela pode mudar esses pensamentos também? Como é que ela pode mudar esses comportamentos, essas atitudes? Ela também precisa de ajuda? Onde ela pode procurar ajuda também para mudar esse comportamento abusivo? Veja, ela precisa ter consciência disso e perceber, e isso é uma coisa que nós chamamos de inteligência emocional, é eu perceber que a minha fala ofendeu o outro, é eu perceber que o outro ficou calado quando eu reagi, é eu perceber que eu fui forte demais com uma fala. Às vezes eu vou precisar de ajuda profissional, às vezes eu vou precisar de um psicólogo, de um profissional que me ajude a ter essa consciência. Então, se as pessoas estão se afastando da gente, se as pessoas estão, quando a gente está discutindo o assunto, eu percebo que o outro se calou, eu não tenho que achar que eu ganhei a discussão. Eu tenho que me perguntar se eu não estou sendo forte demais e agredindo a pessoa e ela se calou para evitar brigas. Entende? Isso é muito delicado, mas nós não precisamos buscar terapia só quando temos problema. Eu costumo dizer que terapia é um processo de autoconhecimento. Só que nós vivemos num país que nós não temos condição financeira. A maioria das pessoas não tem condição financeira de pagar um profissional para receber essa ajuda. E nós ainda não temos na saúde pública disponível a quantidade de psicólogos necessários. Então é importante conversar. Se eu tenho um amigo que eu percebo que ele é abusivo com outra pessoa, eu chamo essa pessoa em particular com muito jeitinho e digo o que eu tenho que dizer a ela. Isso é muito importante. Aquilo que a gente sempre fala, né, Wagner? A gente fala aqui sobre depressão, sobre ansiedade, sobre esses problemas de saúde mental mesmo. E você sempre diz, né, que não deve ser um assunto estranho entre amigos. Eu acho que essa situação também de relacionamento abusivo, de perceber ali que está sendo uma má pessoa de fato para outra pessoa, também não deve ser um assunto estranho. Deve ser conversado entre os amigos também. Aquele toque, né, do amigo pro outro, da amiga, acho que você também exagerou. Amigo, você também tem que pensar exatamente o que você está fazendo com a sua companheira, com a sua mãe, com seus filhos. Vale essa conversa, Wagner? Vale essa conversa e é extremamente importante. Se eu realmente sou amigo de alguém e eu vejo essa pessoa cometendo um ato que eu sei que é errado, é compromisso moral meu de chamar esse amigo em particular e falar com ele. Aí aquela coisa, as pessoas dizem, eu não vou falar porque ele vai se zangar. Veja, se é meu amigo, ele não vai se zangar. Eu tenho a liberdade para chegar com ele e dizer, olha, você está fazendo isso, acho que você precisa repensar, porque isso aqui está errado. Porque senão, Bia, a gente começa a tornar comum e natural coisas que são absurdas. E assim nós convivemos com o machismo, assim nós convivemos com as agressões de homens contra mulheres por muito tempo, com aquela velha desculpa de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, isso eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? E nós temos que acabar com isso, nós temos que melhorar a nossa sociedade e o diálogo sempre será o melhor caminho. A gente volta àquilo, né? Conversar resolve, né, Wagner? Conversar muitas vezes evita situações drásticas no futuro, situações aí que não tem mais volta, erros que não tem mais conserto e, enfim, acabam em tragédia. Então, vamos conversar. Eu aprendi isso com o Wagner, né, Wagner? Conversando. Mas Wagner é nosso parceiro aqui, nosso amigo, está sempre aqui com a gente, nos dando informações, nos dando conhecimento, né? Reflexões sobre como viver melhor a vida, sempre conversas válidas, porque a gente vive em aprendizado, vive em crescimento. Eu acredito que o Wagner hoje contribuiu bastante com a gente aqui. Muito obrigada, Wagner. Eu, como mulher, né, eu vejo assim muitas situações. Eu sempre digo, né, que
essa questão de homem e mulher serem iguais na sociedade. Eu acredito que não, nós somos diferentes, os homens das mulheres, mas temos que ter acesso aos mesmos direitos e devemos ser respeitados da mesma forma, né? E assim complementar, né, um ao outro na sociedade, mas sempre com muito respeito. Muito obrigada, Wagner. Tô certa, Wagner? Obrigado, estou sempre à disposição. Qualquer coisa é só falar aí que nós estamos à disposição. Falo contigo de novo. Obrigada, Wagner. Bom dia para você. Bom dia aí para você ter um dia belo, né? Um dia iluminado também, um dia feliz. E um beijo aí para sua filha também. O Wagner tá com a filha dele hoje, né, Wagner? Sim, estamos nós dois aqui. Então é isso. Muito obrigada, viu? Um bom dia para você. E agora, depois de falar com o Wagner, vou para um breve intervalo e depois eu volto aqui trazendo mais notícias e informações para você. Até já.